Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para nós conversarmos um pouco sobre crenças. Você sabe o que são crenças? Já leu alguma coisa nesse sentido? Eu quero lembrar que nós não vamos falar sobre crença religiosa, e sim sobre um padrão de crenças instaurados dentro de nós. Sim, é isso mesmo. As crenças, elas são instaladas dentro de nós do 0 aos 12 anos de idade. É por isso que hoje nós temos que ter total cuidado com os nossos filhos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que eles ouvem sair da nossa boca. Nós temos o poder de colocar crenças. E nós já vamos falar sobre crenças de merecimento, crenças de pertencimento, né? Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero falar que toda crença ela é uma programação mental, ela está instalada nas nossas sinapses neurais. E elas são adquiridas como aprendizados durante a vida toda, mas principalmente do 0 aos 12 anos. E são as nossas crenças que determinam os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisões. São as crenças que determinam o nosso resultado e são as crenças que programam a nossa qualidade de vida. Então eu quero te convidar a refletir. Quais são as crenças que estão instaladas aí dentro de você? É incrível quando nós começamos a olhar para isso de uma forma muito mais consciente e começamos a entender por que é que às vezes a gente dá um passo para frente e 10 para trás. Existe dentro de nós uma programação. E às vezes quem colocou essa programação em nós não sabia o que estava fazendo. E nós precisamos ter total compaixão e compreensão e saber que nós somos autorresponsáveis pela nossa vida. Parar de deixar o nosso resultado na mão dos outros. É isso que nós vamos entender nessa tarde, aqui hoje, sobre crenças. Né? Talvez você nunca tenha ouvido falar, como eu iniciei no começo desse vídeo, mas eu quero que você fique comigo até o final para que você entenda os exemplos que eu vou dar aqui, para ver se algum deles faz sentido para você, se porventura você se identifica com alguma coisa que eu vou falar aqui. Nós temos também vários níveis de crenças. Eu vou falar também sobre os vários níveis de crenças. Crenças que nós trazemos lá da nossa ancestralidade, que estão no nosso DNA. Percebe quanto é profundo isso? Então é sobre isso que nós precisamos entender. Tá, mas aí como que eu faço para modificar isso em mim? Existem reprogramações para isso. E eu também vou falar disso aqui. Então, nós precisamos saber quem nós somos, qual é a nossa identidade. Às vezes nós buscamos tanto pelo sucesso no nosso profissional, na caminhada aí com a família, na empresa, nos locais onde você mais se comunica, onde você mais está, e nós não sabemos por que é que a pessoa tem tanta ambição, mas ela não consegue romper. Porque às vezes as crenças elas estão todas invertidas. Ter é melhor do que ser para algumas pessoas.
quando isso está invertido. Eu primeiro preciso ser, depois eu preciso fazer, para daí eu chegar no ter. Toda a escalada, ela é gradativa. Por isso que a reprogramação das crenças, ela também é gradativa. Ela não é um estalar de dedos que eu descobri que eu tenho uma crença com relação à família, por exemplo, que eu vou ressignificar isso. Tomara. Existem pessoas que conseguem fazer isso, mas ela é gradativo. Então eu quero deixar você bem tranquilo que tudo o que pode ser reprogramado, ele pode ser feito com constância, e nós já vamos chegar para entender isso. Combinado? Então, vamos falar então dos níveis de crenças que eu estava falando agora. Esses níveis de crenças, eles podem ser profundos, como eu falei. Trazemos lá dos nossos antepassados. Ela está no nosso DNA. Ela já vem, essa informação já vem, já lá da nossa ancestralidade. Temos as intermediárias. As crenças que são intermediários, já diz, é mais fácil, elas não estão tão profundas dentro de nós, mas elas estão no nosso inconsciente também. E nós temos as certezas, as crenças de convicções e de certezas. E aí, quando nós falamos sobre crenças, o papel das crenças na nossa identidade, a nossa identidade é quem eu sou. Quem eu sou. E eu quero te lembrar de algo bem importante. Às vezes nós perdemos a nossa identidade porque nós delegamos a nossa vida na mão do outro. E esquecemos de um princípio bíblico que diz assim, que nós fomos feitos para dominar. E aí, muitas vezes, quando nós estamos em processos de vitimização, processos em que a gente não está bem emocionalmente, o que isso acaba acontecendo? Nós delegamos a nossa vida na mão do outro e o outro não sabe comandar. Então é muito importante que a gente saiba qual é a nossa identidade. A capacidade de fazer. Nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Mas muita gente tem a crença de que não é capaz de fazer algo extraordinário. Ele tem que viver sempre fazendo o mesmo. Merecimento, ter. Será que eu mereço viver algo extraordinário? É a pergunta que fica. Será que eu mereço ter uma família maravilhosa? Será que eu mereço ter clientes extraordinários? Esse é o nível de crença e a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, eu sou, eu faço e eu tenho. Eu é uma competência emocional. E as crenças de identidade, capacidade e merecimento são as fortalecedoras desse eu sou, eu faço e eu tenho. Então é por isso que nós temos que cuidar muito em estar com a nossa identidade sempre alinhada e sempre lembrando. Eu nasci para dominar. Se você pensa que você não nasceu para dominar e que você nasceu só para ser mandado, repense sobre isso. Quem foi que te disse que você nasceu só para ser mandado? Se esse é seu perfil, tudo bem. Mas se você tem vontade de liderar e não lidera porque alguém te falou
que você nasceu para ser mandado, repense sobre isso e reprograme isso na sua vida. Identificar e mudar as crenças limitantes que você possui sobre si mesmo e sobre o mundo para que você possa viver o seu melhor potencial. Será que seria interessante viver o seu melhor potencial? Você gostaria de viver o seu melhor potencial? Fala para mim. Será que você acredita que você pode viver o seu melhor potencial? Eu quero deixar essa pergunta para você. Como está aí a sua crença de merecimento? As nossas crenças, como eu havia falado para vocês, elas são as programações que nós trazemos. E nós somos 95% inconscientes. E essas crenças, elas estão instaladas no nosso inconsciente. Por isso que é muito comum, quando nós queremos fazer uma reprogramação acelerada da mente, nós dormirmos ouvindo frequências que mudam a nossa vibração e mudam as nossas crenças, porque dormindo nós saímos do nosso consciente. E nós passamos a abrir a nossa mente, as meditações e as reprogramações, elas tendem a entrar no nosso inconsciente, reprogramar o nosso inconsciente com muito mais facilidade. Tá? Vamos voltar falar sobre a reprogramação das crenças que eu falei com vocês no início do vídeo. Essas crenças podem então ser reprogramáveis? Claro que pode. Eu acabei de falar para vocês que inclusive dormindo eu consigo reprogramar uma crença. Nós podemos reprogramar. E como que nós reprogramamos uma crença? Sobre forte impacto emocional, quando nós somos constrangidos por algo. Sabe aquela história de que você ficou com vergonha lá na sua infância? E que você lembra até hoje, e que talvez você não tenha coragem de fazer a mesma coisa porque te remete àquela situação? Essa é uma crença. Você foi constrangido quando você era criança e você ficou com essa crença de que você não poderia fazer aquilo de novo. Pode ser reprogramado? Sim, claro que pode ser reprogramado. Nós precisamos inverter essa polaridade, contar essa história de uma outra forma e reprogramar. Ou é sobre forte impacto emocional, ou é por repetição. Então, o que eu posso fazer? Contar várias vezes essa mesma história para mim, da forma que eu gostaria que tivesse sido, até que o meu inconsciente passe a identificar essa história diferente. Tá reprogramado uma crença. Mas é tão fácil assim? Não, gente, não é fácil. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, ele quer ser poupado. Você acha que ele vai querer se reprogramar? Ele está acostumado. Muitas vezes você não fala que está no piloto automático? Pois é. É o seu cérebro que não quer gastar energia. De repente, até para você ir para o trabalho, se você fosse por outro caminho do qual você está acostumado, você gastaria menos tempo. Mas por qualquer comodidade, você vai sempre pelo mesmo caminho. Comece a trocar a sua rota. Reprograme isso. Aproveite e comece a ver algumas coisas diferentes pela rua. Abra o vidro. Faça algo diferente. Comece a mudar a lente do seu olho, a ver as coisas diferentes. Talvez essa seja uma crença que você tenha, que você sempre vai pelo mesmo lugar.
E ainda acha bonito dizer que está no piloto automático. E não é. Outras crenças que acontecem muito são as repetições de padrão. Eles são cíclicos. Sabe quando você olha para uma história e vê que essa história já se repetiu? Ou que do nada você começa a ter consciência que essa história que está acontecendo aí com você já aconteceu com a sua mãe, mais ou menos parecido já aconteceu com a sua avó. Se você for averiguar melhor, ela já aconteceu com a sua bisavó e por aí vai. Não, eu sou um ser único. Claro que você é único. Comigo não acontece dessas coisas. Eu não acredito nisso. Não importa se você acredita ou não. Isso é real. Isso acontece. Repetição de padrão familiar, no casamento, na família, nos convívios com os amigos mais chegados, é crença limitante, crença que vai te fazer entrar num padrão, mesmo que você não queira. Então, o que você precisa fazer? Reprogramar. Reprogramar. Essa é a palavra. E as crenças que mais mexem aí no nosso sistema, no nosso padrão, elas são niveladoras, são as crenças do merecimento, capacidade e identidade. Lembram no início do vídeo que eu falei, eu mereço ser próspera, eu mereço ser amada, eu mereço ter uma família linda, eu mereço ter clientes extraordinários? Sim, eu mereço. Eu tenho capacidade? Sim, eu tenho capacidade de me desenvolver cada dia mais. Cada dia mais eu tenho capacidade de ser melhor, cada dia mais eu tenho capacidade de buscar resultados melhores e de entregar algo melhor. E a minha identidade é quem eu sou, é a minha essência. Não importa o que falaram para você, importa quem você é. Se você, porventura, volto a dizer, deixou o leme da sua vida, o barco da sua vida na mão de outra pessoa, e agora você descobriu que você pode mudar tudo isso, eu quero te convidar. Vem comigo e eu vou te mostrar todos os caminhos que eu já percorri para reprogramar muitas crenças. Comprovadamente, 43% das pessoas que vivem e têm a crença de que se elas não viverem estressadas, elas têm um costume, né, um hábito de que elas têm que viver sob estresse. Se elas não estiverem colocando dentro de si a quantidade de estresse do hormônio do cortisol diariamente, elas sentem falta. Gente, isso é algo que acontece com a maioria das pessoas que não têm consciência sobre como manter a sua farmácia interna devidamente adequada. Ela manda muito mais cortisol do que qualquer outro hormônio que venha para de serotonina. Qual que é o hormônio da alegria? Dopamina, serotonina. Dopamina, serotonina são muito melhores do que o cortisol. Mas, como nem tudo está perdido, não. Mas eu quero falar para vocês agora sobre a plasticidade neural. Você já deve ter ouvido falar ou lido alguma coisa na internet, ou se você não ouviu falar,
eu quero falar para você que a plasticidade neural é a capacidade do cérebro desenvolver novas conexões sinápticas. Não acredita nessa balela de que o nosso cérebro só se desenvolve até uma certa idade e depois que nós paramos de crescer, ele não se desenvolve mais. Existem professores que acreditam nisso. Mas eu quero falar para você que as sinapses neurais, elas continuam ocorrendo e formando novas sinapses diariamente. Basta a gente querer. Por isso que através da plasticidade neural, nós conseguimos mudar o comportamento do indivíduo. Lembra da reprogramação de crenças? Pois é. Sob forte impacto emocional ou sob repetição, nós temos o poder de reprogramar as nossas crenças. E aí? Vamos ativar essa plasticidade neural que nós temos? Ela é um dom divino. Ela está dentro de nós. Nós reprogramamos com determinados estímulos, que acontece a plasticidade neural, as mudanças na organização e na localização dos processos aonde essas informações podem ocorrer. Por meio da plasticidade, novos comportamentos são aprendidos. Tá vendo o que eu falei para vocês sobre a reprogramação? Novos comportamentos. Aquele comportamento que eu tanto gostaria, eu posso aprender. Mesmo que eu tenha sido ensinada de uma forma extremamente rude e grosseira, eu posso mudar. Isso é que traz conforto. Eu posso mudar. E aí eu posso dizer, eu quero mudar, eu posso mudar, eu sou a mudança. E eu posso comunicar isso. Porque quando eu comunico, existe uma outra coisa acontecendo comigo. Eu comunico que eu sou vencedora, eu comunico que eu posso mudar, eu comunico que eu sou extraordinária, eu comunico que eu sou boa mãe, eu comunico que eu sou boa esposa, eu comunico que eu sou boa profissional, e aí eu acabo expandindo e criando muito mais daquilo que eu quero para mim, né? Então, por meio da plasticidade, novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Eu estou lendo para vocês porque é algo que eu trouxe aqui com um embasamento científico, tá? Esse fenômeno demonstra que o cérebro é capaz de mudar, pois a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado de aprendizagem e do treinamento. Então, será que é importante a gente querer reprogramar uma crença? Né, gente? É muito importante a gente querer de fato estar determinado a mudar uma crença, a mudar um padrão que a gente às vezes fala assim, mas é um padrão que já foi instalado. Nananina, não. Não aceite isso. Você foi feito para ser abundante. Você foi feito para delegar. Você foi feito para dominar e não para ser dominado. Então, se você ainda não tinha essa crença de que você é um ser único, que nasceu para dominar, para ser bem-sucedido, e esse bem-sucedido não é só financeiramente não, gente. Para ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida.
para que você seja pleno, para que você seja abundante em tudo aquilo que você for fazer. Você tem a crença de que você é abundante em tudo aquilo que você vai fazer? Se você não tinha, eu quero te convidar a reprogramar isso tudo, a começar a escrever tudo aquilo que você acha que você não é capaz e depois colocar no papel tudo numa polaridade contrária daquilo que você é capaz. E começar a ler diariamente tudo aquilo que você é capaz. E depois você pode postar aqui nos comentários se você se sente ou não se sente capaz. Combinado? E aí, a base de tudo é a comunicação entre os neurônios, que são as sinapses. Existe uma comunicação de que se você tinha uma informação que você não era tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, e você quer ser, existe uma comunicação. Lembra que eu falei para vocês de comunicação? Então, a comunicação vai haver entre os neurônios, e se você comunica que a partir de agora você é um vencedor, você é extraordinário, você é maravilhosa, você é uma boa mãe, você é uma maravilhosa esposa ou você é uma boa filha, você vai comunicar isso. A nova comunicação, ela vai chegar e ela vai acontecer. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário, mínimo de 21 dias, você precisa fazer o mesmo exercício para que ele tenha os efeitos da reprogramação. Somos e vivemos de acordo com a combinação de duas memórias. Quais são essas memórias? É o nosso racional e o nosso emocional. Falei para vocês agora há pouco sobre o nosso inconsciente, sobre o nosso emocional. Sabe, muitas vezes quando a gente faz alguma coisa e fala, poxa, mas eu não gostaria de ter agido dessa forma, mas eu agi. Essa é uma programação inconsciente. Ela está dentro de nós. E se nós queremos mudar, nós temos que nos reprogramar, tomar consciência disso tudo. Faz com que nós estejamos no momento presente, no aqui e no agora, muito melhor.